Olá galera, tudo bem? Vamos aqui à nossa segunda aula da nossa playlist sobre sustentabilidade. Hoje nós vamos falar sobre o papel das empresas na sustentabilidade. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é que as empresas no sistema capitalista, elas acostumaram a usar a natureza como fonte de matéria-prima e como um local para se despejar o lixo. E isso foi normal para as empresas por muito tempo, desde a primeira Revolução Industrial até o século passado, o século XX, e as empresas não precisavam tomar nenhum cuidado com a natureza. A natureza parecia suportar todo e qualquer tipo de produção econômica. Mas, como a gente está verificando nas últimas décadas, a natureza ela chegou no seu ponto máximo de saturação em relação ao que a nossa espécie prejudica na natureza, e agora as empresas precisam considerar a variável ecológica, a variável da sustentabilidade dentro das suas tomadas de decisão. E isso acontece, em algumas empresas, em outras não, que é o próximo tópico, que fala: as empresas são mocinhas ou as empresas são vilãs da sustentabilidade, da sociedade, da economia? Porque algumas empresas geram renda, geram empregos, e algumas geram empregos de alta qualidade. Elas pagam tributos que são usados para a educação pública, para a saúde pública, para a infraestrutura. Algumas cuidam do meio ambiente, elas fazem a economia se aquecer, A economia capitalista ela não sobrevive sem empresas. Todavia, algumas empresas sonegam impostos, causam crimes ambientais, como nós tivemos o caso da Vale lá em Brumadinho, em Mariana, tivemos agora o caso da Braskem lá em Maceió, temos as mineradoras na Amazônia. Muitas empresas criam produtos que não fazem bem à saúde humana, como cerveja, cigarro, refrigerante, entre outros produtos industrializados que não fazem bem para a saúde humana. Então, algumas empresas elas cumprem um papel social e ambiental e outras empresas acabam prejudicando esse processo. Então, as empresas elas são mocinhas e elas são vilãs ao mesmo tempo, e existem as que estão aí no meio termo. Então, é uma régua que não é esférica, Existem aí empresas em vários pontos dessa régua e aí é necessário que o governo, os consumidores, as pessoas saibam avaliar qual é o papel que a empresa que ele consome o produto está cumprindo na sociedade, na natureza, na economia, tá bom? Então é algo bem complexo de se analisar, vai mudar de empresa para empresa. Novas tecnologias e o aumento da exposição das empresas. As redes sociais surgiram, a internet está aí, a televisão e o rádio também sofreram aprimoramentos, estão atingindo mais pessoas. Então, a comunicação, a tecnologia aumentou muito o alcance da comunicação, a velocidade da comunicação, e hoje uma empresa tem um produto exposto muito rapidamente, E isso é bom para a empresa porque facilitou o marketing, ao mesmo ponto que a empresa tem que tomar muito cuidado com as suas operações, como ela impacta na sociedade, como ela impacta no meio ambiente, porque a sociedade ela vai estar também analisando isso nas redes sociais, na internet, e uma empresa ela pode perder credibilidade rapidamente. Ou não também, Porque o caso da Vale, por exemplo, aconteceu em Brumadinho e Mariana, e em um primeiro momento impactou muito a imagem da Vale, mas parece que as pessoas depois esqueceram. Eu vou deixar isso em aberto para vocês debaterem aí nos comentários, Vocês acham que especificamente mais no caso do Brasil, que é o nosso caso. As redes sociais, quando a empresa comete um crime ambiental, um crime social, ela perde muito do seu valor de mercado, do seu valor como instituição, ou as pessoas acabam esquecendo? Vou deixar assim aberto para vocês, para nós, discutirmos isso aí nos comentários. Ser sustentável, uma empresa ser sustentável é algo além da legislação, algo além da Constituição. Então não precisa estar na lei para uma empresa ser sustentável. Ela vai levar em consideração qual é o impacto que ela causa no meio ambiente e como ela pode reduzir esse impacto.
Então, não é, por exemplo, substituindo só o copo pela garrafinha que a empresa se tornou sustentável. Imagina uma empresa de mineração. Ela está ali destruindo o meio ambiente todo dia e aí ela pede para os funcionários trocarem o copo descartável pela garrafinha. Agora a empresa se vende como sustentável. Isso é o que mais acontece hoje em dia. Mas a empresa se tornou sustentável? Não, tá? Ela tomou uma medida sustentável, mas ela ainda impacta negativamente no meio ambiente todo dia com as suas operações. Então a empresa, para que ela possa ser sustentável, ela tem que identificar qual é os meus impactos no meio ambiente, como eu posso tirar esses impactos negativos e como eu posso impactar positivamente agora o meio ambiente. Aí sim ela vai estar se tornando uma empresa sustentável, tá? Porque ser sustentável é muito difícil, tá? Ser completamente. Significaria que a empresa não tem um impacto quase que zero no meio ambiente, mas as empresas podem caminhar para isso. Mas não é tomando medidas, é mais para fazer marketing do que realmente tirar o impacto da empresa no meio ambiente. Responsabilidade estendida aos parceiros da empresa. Se uma empresa quer ser sustentável, ela precisa verificar de onde ela está tirando a matéria-prima dela. Então, por exemplo, um supermercado tem que ter atenção à carne que ele compra, se essa carne é produzida de forma sustentável. Uma empresa de perfume tem que verificar se a matéria-prima dela está vindo de agricultores, de produtores que respeitam o meio ambiente. Então, ser sustentável para a empresa é também olhar toda a cadeia produtiva. Quem são os parceiros dessa empresa? Os fornecedores dessa empresa, eles são sustentáveis também? E isso vai impactar muito, porque, por exemplo, se os supermercados não comprassem carne vinda de locais de desmatamento, por exemplo, nós teríamos um desmatamento zero para a agropecuária, para a agricultura também. Então nós teríamos a agricultura e a pecuária praticamente não iriam desmatar, porque se desmatasse e produzisse não adiantariam, porque os mercados, as indústrias não comprariam aqueles produtos vindos de áreas desmatadas. Então, quando uma empresa ela estende essa responsabilidade também para o fornecedor, ela está pressionando outras empresas a também terem práticas sustentáveis, ok? A sustentabilidade ela é estratégica. A empresa ela tem que considerar a sustentabilidade como uma variável importante dentro da empresa. Como você tem a variável marketing, gestão de pessoas, logística, custos, todas as empresas agora têm que considerar a variável sustentabilidade, tanto no dia a dia quanto no longo prazo. Então a sustentabilidade ela vai desde o operacional, que é substituir um copinho, por exemplo, de plástico por uma garrafinha, ao estratégico. Quando a empresa for tomar uma decisão, ela tem que levar em consideração a sustentabilidade. Por exemplo, vai abrir uma filial e abre na área de preservação ambiental? Não pode, tá? Porque ela não está levando em consideração a questão da sustentabilidade. Então é importante que a sustentabilidade seja levada no operacional, no tático e no estratégico de uma empresa. Só que muitas empresas costumam fazer o que a gente chama de greenwashing, né? Que em português seria lavagem verde, que é confundir os consumidores, que é tomar uma medida sustentável isolada ou algumas, né? E ela significa lavagem verde porque literalmente algumas empresas às vezes até se pintam, né? Pintam suas paredes de verde, né? E aí dizem que são sustentáveis. Isso causa a chamada fadiga verde no consumidor, que é ele ficar cansado de procurar empresas que sejam sustentáveis e ser enganado por essas empresas. Por isso surgiram as certificações, que são instituições responsáveis por fiscalizar, monitorar e dar o selo sustentável às empresas que realmente estão caminhando para a sustentabilidade. A sustentabilidade ela tem que ser levada em consideração, tá? Na empresa do ponto de vista econômico e ambiental. Então você tem que ser sustentável porque é uma necessidade do mundo atual, mas a empresa também tem que verificar o que ela pode tirar de vantagem da sustentabilidade, como por exemplo, reutilizar materiais que iam para o lixo, reciclar materiais que iam para o lixo, tá? Utilizar melhor as matérias-primas para que elas tenham um rendimento maior.
Tudo isso é sustentável e ao mesmo tempo é um ponto de vista econômico para a empresa, é financeiro, porque vai reduzir os custos da empresa. Quando a empresa achar essas táticas que são sustentáveis e financeiras, sustentáveis e econômicas ao mesmo tempo, seria o melhor de dois mundos, né, para as empresas, e aí ela consegue ser sustentável e ao mesmo tempo levar em consideração essas questões financeiras. Porque a empresa vai ter sustentabilidade como algo a mais, mas não é o único item que a empresa leva em consideração. Como a gente falou, ela tem a questão da logística, dos custos, o quadro de pessoal, né, a luta pelo espaço no mercado, mas ela tem que levar em consideração também a sustentabilidade. Bom, na próxima aula nós vamos falar sobre o papel do governo na sustentabilidade, né, o governo e a sustentabilidade, e eu espero que vocês acompanhem aí toda a playlist, que não vai ser muito longa, vai ser uma playlist com em torno de 10 aulas, tá bom? Então espero que vocês acompanhem aí todas as aulas da nossa playlist e deixem aí no comentário aquilo que a gente estava comentando sobre se realmente as redes sociais elas punem realmente as empresas ou se as pessoas esquecem rapidamente, mesmo com as redes sociais. Então, aguardo vocês até na próxima aula. Um abraço, tchau, tchau.